الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشيخنا وأستاذنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس وأكرم الناس، قال: أتقاهم. Respeitosos irmãos, todos os louvores são para Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador do Universo e tudo o que nele existe. Bênção e saudações para o nosso nobre e querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o homem que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para esta face da terra para poder tirar a humanidade da escuridão para a luz, para poder tirar a humanidade da ignorância para a sabedoria, para poder ensinar os humanos que diariamente cometem pecado, mas o seu Criador é perdoador, assim que as criaturas se aproximarem a Allah subhanahu wa ta'ala, assim que os servos reconheceram os pecados que cometem e pedirem perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, Ele está pronto para poder perdoar. Queridos irmãos, aconselho-vos, iniciando por aconselhar a minha própria alma, a temermos Allah subhanahu wa ta'ala e pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala que nesse tempo que Ele irá nos conceder, que a mensagem saia do coração para o coração, que sejam palavras que não só sairão da boca, mas que sejam palavras que saiam diretamente do coração e atinjam os corações, porque na verdade perante Allah subhanahu wa ta'ala o que importa é a porção do temor que a gente tem por Ele, é o coração limpo que a gente apresenta diante do nosso Criador. Queridos irmãos, nos dias que vivemos, todos se questionamos, alguns de nós têm resposta das suas questões e os outros ainda estão perplexos sem saber o que é que estão a viver. Por que a vida está tão complicada nos últimos tempos? Por que há tantos problemas? Insegurança, a limitação de circulação, a questão de matanças diárias, a falta de justiça para aqueles que lideram e aqueles que são liderados também perderam aquilo que é a esperança e o respeito pelos seus líderes. Vivemos numa altura onde os corações ficam apertados, mas nós somos muçulmanos, caros irmãos. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele informa-nos no hadith: ajaban li amri al-mu'min, é admirável a situação de um crente. Inna amrahu kullahu lahu khair, qualquer situação que ele estiver a passar, então essa situação torna-se melhor para ele. E essa pessoa, quando for alcançada, o crente neste caso, quando ele estiver a passar bem, então ele agradece a Allah subhanahu wa ta'ala, e por agradecer, então Allah subhanahu wa ta'ala transforma aquele favor em uma alegria para o seu coração. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que a pessoa, quando passa dificuldades, então pacienta, Allah subhanahu wa ta'ala o recompensa pela paciência que tem naquele momento e transforma aquele momento como um ganho para ele. Queridos irmãos, por que vivemos a situação atual? Será que nós contribuímos para isso ou não? É esta reflexão, caros irmãos, que em poucos minutos, inshallah, iremos nos recordar. Quizá possamos nos dar a mão para poder abandonar o motivo daquilo que é o aperto de vida,
para que a gente possa abandonar aquilo que torna-nos causa daquela infelicidade, torna-nos causa das lágrimas, torna-nos causa do sofrimento que a gente passa. E na mesma altura, nos aproximarmos ao nosso Criador, pedindo perdão daquilo que a gente comete. Caros irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala, no Corão al-Karim, faz menção daquilo que o mundo pode passar. Allah subhanahu wa ta'ala, ele usa uma frase afirmativa para poder chamar a atenção às pessoas que estão mergulhadas nos motivos desses problemas, que estão mergulhadas na causa da insegurança, na causa de todos os problemas que acontecem, e para que alguém não pense que estamos a falar de pessoas específicas, estamos a falar de todos nós. Todos nós, caros irmãos, temos uma missão importante neste dunya, como muçulmanos primeiro e como seres humanos. E a nossa missão, que nos torna melhores, é ordenar o bem e proibir o mal. E esta missão é coletiva, caros irmãos, cada um na porção do seu saber, cada um usando suas capacidades para poder garantir que o mundo viva uma vida felizarda, para que o mundo viva uma vida tranquila, para que as pessoas possam adorar o seu Criador sem problema, para que as pessoas possam movimentar sem problema, para que as pessoas possam garantir que este dunya torne-se um campo de cultivo para poder colher no seu akhirah. Queridos irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. A desordem apareceu na terra, assim como no mar, a partir daquilo que os humanos praticam com suas próprias mãos. Isto acontece para que Allah subhanahu wa ta'ala possa os fazer saborear uma parte daquilo que praticam, quizá possa ser o motivo de voltarem à retidão, quizá possa ser o motivo de voltarem a ser arrependidos ao seu Criador, abandonar as maldades que praticam e intensificar a prática de boas ações. Caros irmãos, se nós hoje choramos por qualquer motivo, de uma forma particular, devemos saber que os problemas que a gente vive é o resultado daquilo que nós praticamos. Allah subhanahu wa ta'ala, neste versículo diz: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. A desordem foi verificada, os problemas foram verificados. Insegurança, a questão de falta de alimentos, fome, matanças desorganizadas e tudo aquilo que motiva com que o ser humano viva uma vida apertada, tudo isto acontece a partir das ações que o ser humano pratica. E Allah subhanahu wa ta'ala usa estes apertos para poder despertar o ser humano, para poder dizer para o seu servo: meu servo, basta a prática de injustiça, meu servo, basta a prática do pecado, qualquer tipo que seja, mentiras que a gente não abandona, o roubo que tornou algo normal, o adultério que parece um pecado que já não existe nas escrituras, que ninguém fala, senão poucas pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala tem misericórdia delas, a injustiça que nós fizemos para os órfãos, as senhoras que os seus maridos, depois de falecerem, o título de viúva ficou um título humilhante, apesar da dor, também perde o que foi deixado. A questão, caros irmãos, da gente injustiçar os nossos patrões, levando a riqueza deles injustamente, e a outra questão de não pagar aqueles que trabalham para nós. Os ricos abandonaram o zakat, os pobres perderam a paciência. Aqueles que precisavam falar a verdade escondem-se atrás das cortinas para não poderem dizer nada. Quando esses problemas todos acontecem, acrescentando com a injustiça que acontece a partir dos pais para os filhos para os pais, as esposas para os seus maridos, maridos para as suas esposas, os problemas que a gente vai receber no dunya serão tantos e a gente não terá como controlar. ظهر الفساد في البر والبحر
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Essas todas as coisas que a gente passa, caros irmãos, que entristecem nossos corações, são resultados dos pecados que a gente pratica. E Allah subhanahu wa ta'ala, Ele fez menção ليذيقهم بعض الذي عملوا, para que Allah subhanahu wa ta'ala possa os fazer saborear uma parte dos pecados que eles praticam. لعلهم يرجعون. Os ulamás, caros irmãos, eles dizem: في هذه الآية يذكرنا ربنا تبارك وتعالى النتيجة ويبين لنا سببها. أما النتيجة فهي قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والنتيجة هنا ظهر الفساد في البر والبحر. Os ulamás, caros irmãos, eles dizem que Allah subhanahu wa ta'ala, neste versículo, Ele informa-nos do resultado daquilo que a gente pratica. Os problemas que a gente vive, caros irmãos, são resultados daquilo que a gente diariamente pratica, de pecados. E que não exista ninguém, caros irmãos, nesta presença, que vai se autoquestionar: qual é o pecado que eu faço? Todos nós, caros irmãos, praticamos pecados. Alguns de nós praticam e depois se arrependem. Alguns de nós acumulam até perdem esperança. Alguns de nós praticam, se esquecem, mas quando são recordados voltam arrependidos a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala fez um discurso para os seus servos, um discurso sincero: Ya ibadi, ó meus servos, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Na verdade, vocês cometem pecados de noite assim como de dia. وأنا أغفر الذنوب جميعا, e eu perdoo todos os pecados. فاستغفروني أغفر لكم, peçam-me perdão, irei vos perdoar. Para que não exista, caros irmãos, neste lugar, alguém que possa pensar: qual é o pecado que eu estou a fazer? Quantas mentiras nós proferimos, caros irmãos? Quantas coisas nós levamos dos donos e ainda estão a chorar? Quantas vezes injustiçamos os nossos trabalhadores? Quantas vezes injustiçamos os nossos filhos? Sem se esquecer, caros irmãos, da maior injustiça, como dizem os ulamás, dizem: al-fasadu huwa shirk. A maior desordem que pode se criar na terra é a prática do shirk. E quando falamos hoje do shirk, caros irmãos, estamos a falar de uma ação que não se desliga do ser humano. Aquele que quer comprar tem que fazer shirk. Aquele que quer vender tem que fazer shirk. Até aquele que tinha o suficiente para viver com confiança em Allah subhanahu wa ta'ala também pratica o shirk. Praticamos shirk para subir, praticamos shirk para manter, praticamos shirk para aumentar e praticamos shirk para conquistar. E esse shirk, caros irmãos, é o pior pecado que o ser humano pode praticar. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu: innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Na verdade, aquele que associar Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala torna haram o Jannah para essa pessoa. Wa ma'wahu an-nar, e seu lugar será o fogo do Jahannam. Os problemas que a gente vive, caros irmãos, são resultados dos pecados que a gente faz. Os ulamás dizem: al-fasad, a palavra fasad que Allah subhanahu wa ta'ala menciona neste versículo, huwa shirk, é associar Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa a'zam al-fasad, e este é o pior problema que alguém pode criar nesta terra, associar Allah subhanahu wa ta'ala. Os outros ulamás disseram: al-fasadu huwa al-qaht, al-fasad é escassez de chuva. Al-fasad, escassez de chuva. Allah subhanahu wa ta'ala interrompe as gotas para que os humanos possam sentir a fome como resultado do pecado que eles praticam. Os outros ulamás disseram: al-fasad significa qillatun nabat, a falta de alimentos que brotam da terra para poder garantir a alimentação do ser humano. Os outros ulamás disseram: al-fasad é kasadu al-as'ar, a subida dos preços. As pessoas vão subir os preços para poder dificultar a vida das outras pessoas, e os dois vão passar mal como resultado dos pecados que eles praticam. Qual é o motivo, caros irmãos? Allah subhanahu wa ta'ala diz: bima kasabat aydin nas.
Essas todas as coisas acontecem como resultado dos pecados que as pessoas fazem. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, Ele manda a dor para nós, o teste para nós, aperta a nossa vida como forma de chamar o seu servo, que o meu servo, basta a injustiça, o meu servo, basta o pecado, o meu servo, pare de injustiçar a si próprio, fazendo aquilo que irá te prejudicar no dia do Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala, depois, Ele informa-nos o motivo dele mandar esses apertos para nós, la'allahum yarji'un, para que os humanos possam voltar-se arrependidos ao seu Criador. Queridos irmãos, devemos parar e pensar o que será de nós no dia do Qiyamah. Esses pecados que a gente acumula e não pede perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, qual é o resultado que irão dar a nós no dia do Qiyamah? Será que temos uma outra defesa fora do nosso Criador? Será que garantimos a salvação perante Allah subhanahu wa ta'ala? Os pecados que a gente não abandona, somos recordados e às vezes desleixamos. Somos dados à mão para poder purificar o coração. Por vezes nos fizemos de não ouvir. Queridos irmãos, esta vida do mundo é tão curta, esta vida, e a qualquer momento teremos um encontro com o nosso Criador e teremos lá um ajuste de conta. E antes disso, caros irmãos, vamos passar várias dificuldades por causa dos pecados que a gente comete. Queridos irmãos, o profeta sallallahu alaihi wasallam, no hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, ele diz: aqbala alayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Certa vez o profeta sallallahu alaihi wasallam veio até nós, faqal, e disse: ya ma'shar al-muhajirin, ó imigrantes de Meca, khamsun idha ibtulitum bihinna, 5 coisas, se Allah subhanahu wa ta'ala mandar isso como teste para vós, wa'udhu billahi an tudrikuhunna, e eu peço a Allah subhanahu wa ta'ala que vocês não vivam esses momentos. O profeta sallallahu alaihi wasallam depois disse: lam tadhhar al-fahishatu fi qawmin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Disse para os sahabas que 5 coisas são destruidoras. 5 coisas, se vocês forem testados com Allah subhanahu wa ta'ala por essas 5 coisas, e eu peço a Allah subhanahu wa ta'ala que vocês não sejam alcançados. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: lam tadhhar al-fahishatu fi qawmin qat. Não há nenhuma sociedade, nenhuma comunidade, nenhuma gente que há de praticar o adultério numa certa zona, a não ser que Allah subhanahu wa ta'ala irá mandar doenças, Allah subhanahu wa ta'ala irá mandar enfermidades que não foram verificadas antes desta nação. O zina hoje, caros irmãos, tornou-se um pecado normal, onde infelizmente no passado nós verificávamos o adultério para aqueles que não casaram. Hoje os solteiros praticam o zina, os casados praticam o zina, os que são polígamos também praticam o zina, e este pecado foi tornado tão insignificante até que Allah subhanahu wa ta'ala testou-nos com doenças que a gente nem consegue controlar. Esta informação que o profeta sallallahu alaihi wasallam dava aos sahabas, que quando uma sociedade praticar esta imoralidade, Allah subhanahu wa ta'ala irá enviar doenças que antes não foram conhecidas. Depois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: walam yunqasu al-mikyala wal-mizan illa ukhidhu bis-sinin. E cada vez que as pessoas diminuíram a medição, cada vez que as pessoas interromperam o peso para poder aldrabar aquele que compra, cada vez que as pessoas injustiçarem no seu negócio, então Allah subhanahu wa ta'ala irá trazer anos difíceis. Caros comerciantes,
O Islã é a melhor coisa que vocês têm. É o bem mais precioso. Não estraguem vosso ákhira por causa de querer muito lucro. E depois será um motivo dos inocentes sofrerem por causa desta ação de diminuir aquilo que devia estar completo. Al-Darabara, aquele que compra de si. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَلَمْ يُنْقَصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. E as pessoas não vão diminuir a medida e não vão aldrabar as balanças, إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ, a não ser que Allah subhanahu wa ta'ala irá testar as pessoas com anos difíceis. E nós estamos a passar mal hoje por causa dos nossos comerciantes, que aldrabam qualquer tipo de comércio, até chegou o momento de Allah subhanahu wa ta'ala remover o baraka no nosso negócio. Fizemos tanto negócio, mas não somos felizes. Temos muito dinheiro, mas não é suficiente para o que nós queremos. Caminhamos para poder aumentar, mas sempre temos alguma coisa que nos incomoda. O motivo disso, caros irmãos, é aldrabar o nosso comércio. O profeta sallallahu alaihi wasallam depois diz: وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. E os ricos, sempre que proibirem o zakat, os ricos, sempre que deixarem de tirar zakat, Allah subhanahu wa ta'ala vai interromper a chuva. E nós queremos chamar os ricos, os nossos irmãos da mesma fé: tirem o zakat, meus irmãos. O zakat é uma obrigação que Allah subhanahu wa ta'ala tornou para vocês. E Ele vai questionar acerca deste zakat, todo tipo de zakat, caros irmãos. O zakat do dinheiro que você acumulou, da riqueza que você tem. O zakat da produção que você faz nas machambas. O zakat dos animais que você tem. O zakat do ouro que você vai procurar lá no mato. O zakat de tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala colocou dentro de um direito. Se não fizermos isso, caros irmãos, teremos problemas de chuva. E hoje os ricos abandonaram o zakat. O zakat, quando foi abandonado, então os problemas aumentaram na sociedade. E o maior problema, caros irmãos, que nós podemos ter é a falta de chuva. Quando não há chuva, não há produção. E quando não há produção, há falta de alimentos. E a falta de alimento, caros irmãos, provoca fome. E esta fome é a raiz de qualquer tipo de problema. Queridos irmãos, o hadith continua, mas nós queríamos parar neste ponto e recordar os irmãos que qualquer pecado, estes que nós mencionamos e os outros que nós não mencionamos, são motivo de Allah subhanahu wa ta'ala apertar a nossa vida. E a nossa missão é voltarmos arrependidos a Allah subhanahu wa ta'ala. Nos voltarmos arrependidos a Allah subhanahu wa ta'ala. Dizer para o nosso Criador que, Rabbana, nós já abandonamos os pecados. Oh Allah, perdoe nossos pecados. Nos arrependermos, caros irmãos, porque o arrependimento é a purificação daquele que tinha sujidades. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين. يا ليتك تحلو والحياة مريرة، ويا ليتك ترضى والأنام غضاب، ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Queridos irmãos, aconselho-vos mais uma vez, iniciando por aconselhar a minha própria alma a temermos Allah subhanahu wa ta'ala e recordar a cada um de nós que a questão de apontar os outros como culpados é uma atitude para se autodefender. Na verdade, deveríamos pensar naquilo que a gente faz diariamente, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele já indicou-nos que existem pecados que motivam as dificuldades da vida,
e todos eles nós praticamos hoje. Então, antes de apontarmos os outros, devemos pensar naquilo que nós fazemos diariamente. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, neste hadith, que uma das coisas que as pessoas vão ter como resultado é Allah subhanahu wa ta'ala mandar e fazer com que a terra tenha líderes injustos quando as pessoas praticam pecados abundantes. Queridos irmãos, a questão de injustiça é tão visível hoje em todos, e quando nós paramos para poder apontar algum culpado, temos que colocar a nossa pessoa lá dentro, porque nós também vivemos nesta sociedade. Nós também cometemos várias injustiças e todos nós teremos questões particulares diante do nosso Criador. Para terminar, caros irmãos, Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, no seu Musnad, no hadith de Salama, a esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, ela diz que ouviu o profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo: "Idha dhaharat al-ma'asi", quando os pecados são visíveis em qualquer canto, "fi ummati", neste meu povo, "ammahumullahu azza wa jalla bi'adhabin min 'indihi", esses pecados motivam que Allah subhanahu wa ta'ala envia o castigo da parte dele. Faqultu, Salama perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulallah, o enviado de Allah subhanahu wa ta'ala, ama fihim yawma'idhin unasun salihun", nesta comunidade onde pratica esse pecado, não existem lá pessoas que são piedosas? Nesta comunidade onde pessoas praticam zina, mentem, derramam sangue, fazem qualquer tipo de pecado, não tem lá pessoas piedosas? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Bala", com certeza, em qualquer comunidade existem lá pessoas piedosas. Então a nossa mãe perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam: "Fakayfa yusna'u ulaik", e qual será o fim dessas pessoas? Os inocentes, caros irmãos, que estão a passar dificuldades por causa de um senhor que tinha a sua mercadoria e podia sim vender num preço normal, mas aumentou para poder sabotar os outros. Aquele injustiçado, crente, também passa dificuldades do resultado dos pecados que as pessoas cometem. Qual será o seu fim? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Yusibuhum ma asaba an-nas", eles também serão alcançados com as dificuldades que os outros passam. Depois o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Thumma yasiruna ila maghfirati Allahi wa ridwanih", mas eles depois terão perdão de Allah subhanahu wa ta'ala e a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Queríamos mandar uma mensagem especial, caros irmãos, para qualquer pessoa que neste momento sofre injustiça. Agradeça a Allah subhanahu wa ta'ala e peça ao seu Criador para poder mudar a situação. Tenha paciência, meu irmão, porque os pecadores, enquanto recolhem o resultado dos pecados, você está a aumentar aquilo que é sua porção de recompensas. E que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que essas palavras, caros irmãos, sejam motivo de a gente pensar aquilo que nós queremos no dia do Qiyamah. Nós, caros irmãos, somos fracos como humanos, e depois temos pecados que temos que ajustar no dia do Qiyamah. Antes de partirmos para lá, caros irmãos, vamos pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, deixarmos qualquer tipo de injustiça e deixarmos o hábito de apontar os outros como culpados, porque Allah subhanahu wa ta'ala, no versículo que a gente mencionou, disse: "Bima kasabat aydin nas", como resultado daquilo que as pessoas praticam, todas as pessoas. Quando nós praticamos os pecados e não pedimos perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, o resultado da dor é coletiva, até aqueles que já pediram perdão. Que Allah subhanahu wa ta'ala purifique nossos corações, perdoe nossos pecados, faça-nos muçulmanos que quando são recordados, recordam, e quando são dados a mão para praticar a verdade, aceitam. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça-nos muçulmanos sinceros no seu Islã, e que Allah subhanahu wa ta'ala aumente o nosso temor para com Ele. Que Allah subhanahu wa ta'ala purifique-nos de qualquer tipo de hipocrisia. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos liberdade de ter aquilo que é acesso
de falarmos aquilo que sentimos, sem exceder os limites, e também para poder nos ajudar na prática da piedade. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos paz no nosso país, dê-nos segurança, melhore nossos negócios, que Allah subhanahu wa ta'ala limpe as lágrimas daqueles que sofreram qualquer tipo de problema nessas questões que a gente vive diariamente, para aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala testou-lhes com a perda dos seus bens, que Allah subhanahu wa ta'ala recompensa a eles e dê a eles o dobro daquilo que eles perderam, e aquelas pessoas que passam qualquer tipo de dificuldade por causa de qualquer tipo de situação, que Allah subhanahu wa ta'ala alivia a eles, e nós pedimos a ele, Allah subhanahu wa ta'ala, para que não nos impeça a sua misericórdia por causa dos pecados que a gente comete. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصرنا يا رب العالمين، اللهم انصرنا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا، اللهم احفظ بلدنا، اللهم احفظنا يا رب العالمين. اللهم إنا ندعوك في هذه الساعة لعلها ساعة الإجابة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءنا أعداءك وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك في هذه الساعة لعلها ساعة الإجابة. اللهم خذ بأيدينا إلى طاعتك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.